Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa análise bíblica de Romanos. Hoje nós vamos estar estudando 3 capítulos da carta aos Romanos, que para alguns se trata do grande vulcão da carta aos Romanos, porque é de lá que sai toda a erupção, toda a temperatura, todos os grandes debates. Para outros é o centro, é o coração da carta aos Romanos. Para outros, essa é uma seção à parte. Para outros, essa é a ponte que liga toda a carta. Está entre o que vem antes e o que vem depois. Capítulos 9, 10 e 11. Você está preparado para fazer esta viagem conosco? Então vamos lá, porque essa carta é tremenda. Romanos, capítulo 9, 10 e 11. Esse é um título aí comum, a redenção de Israel, pois nesses 3 capítulos fica claro para nós o que Deus traçou em relação à nação de Israel. Na carta de Paulo aos Romanos, é perceptível que haja um conflito entre judeus e gentios em termos de doutrina, né? E quando Paulo escreve a carta, ele nos mostra já desde o capítulo 1 a depravação dos gentios, a partir do versículo 18, capítulo 1, de 1 a 15, Paulo apresenta a sua introdução, a motivação da carta, a saudação introdutória. No 16 e o 17 apresenta o grande tema que vai dominar toda a carta, que é a justificação pela fé. E a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, e o justo passa a viver pela fé. A partir do versículo 18 ao 32, Paulo mostra a depravação dos gentios. O capítulo 2 da carta nos mostra a depravação dos judeus, que receberam a lei de Deus, receberam a instrução do Senhor, os oráculos de Deus, porém não estão se comportando de acordo com a vontade de Deus, estão debaixo da mesma condenação dos gentios, estão entesourando a ira de Deus, pois estão realizando coisas que o gentio pagão faz, tendo a lei na mão. E Paulo mostra, se o gentio que não tem lei realizar algo que é exigido na lei, logo ele será justificado dessa maneira. Da mesma forma, se um judeu que tem a lei se comporta como gentio, será julgado como se não tivesse lei. Então Paulo mostra nesse capítulo 2, no capítulo 1 ele diz que a salvação, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o gentio, que é o grego. No capítulo 2 ele mostra que se o judeu fizer certo, então primeiro será reconhecida a honra do judeu e a vida eterna. Depois o gentio, se ele fizer certo. Se o judeu fizer errado, primeiro o juízo para o judeu, depois para o gentio. E entra no capítulo 3 e nos mostra a depravação universal de judeus e gentios. Todos estão debaixo da condenação, todos estão destituídos da glória de Deus, e a única maneira de salvar-se é se Deus revelar a sua justiça. E a partir do versículo 21, Paulo mostra que a justiça de Deus se revela com Cristo Jesus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, e Deus apresentou a morte de Cristo como propiciação para aplacar a sua própria ira e receber os pecadores que creem no sacrifício de Cristo, para que Deus, o justo, seja também um justificador, e ele justifica aquele que tem fé. Dessa maneira se invalida a lei não serve para não, pelo contrário, confirma a lei, porque a lei sempre registrou que a justificação é pela fé. E no capítulo 4, Paulo nos mostra Abraão e a justificação pela fé. Como é que isso se dá? Paulo vai dar um exemplo aí tremendo do capítulo 4, que Abraão foi justificado pela fé, quando creu no Senhor, antes de receber a promessa, antes da circuncisão, antes de ser pai, antes de conquistar a terra, a sua descendência, ele foi justificado pela fé. E é nessa fé que nós também somos justificados. No capítulo 5 ele mostra que
a justificação e os privilégios. Então ele vai mostrar que fomos reconciliados com Deus, temos paz com Deus, estamos desviados da ira de Deus, estamos em harmonia com Deus. E ele mostra nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 12, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por outro veio a justificação e a salvação, que é Jesus. Se o pecado abundou, atingindo muita gente, a graça superabundou. E entra no capítulo 6 e mostra que fomos libertos quando cremos no Senhor pela fé. Então, já que eu estou na graça, eu estou livre para pecar? De modo nenhum. Nós que fomos libertos do pecado, como viveremos no pecado? Fomos ressuscitados com Cristo por meio do batismo para uma nova vida em Cristo. Não podemos mais estar debaixo da escravidão do pecado, sendo dominado por ele, debaixo do reinado do pecado. Deixa isso muito claro no capítulo 6 e mostra como fomos libertos do domínio do pecado. O pecado era um senhor que escravizava e no final recompensava com a morte. Agora nós estamos escravizados em Cristo, na sua justiça, para fazer a vontade de Deus, vivendo na justiça, dando frutos de santidade e não frutos dos quais nos envergonhamos até de falar que praticávamos. Agora dá frutos de santidade, e quem está em Cristo, a sua recompensa agora é a vida eterna. Então, o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. No capítulo 7, Paulo nos mostra como o Senhor nos liberta da condenação das leis. E ele mostra primeiro a lei universal, que é a lei em qualquer lugar que era praticada assim, a mulher estava presa ao marido pelo casamento e vice-versa, e a única forma de se libertar dessa lei, desta prisão, desse jugo, era a morte. Então, na morte de Cristo, estamos livres da condenação da lei, livres da condenação da lei de Deus, da lei universal dos homens, livre da lei do pecado, livre da lei da consciência, que é a consciência moral. E aí vamos ser inseridos agora debaixo de uma outra lei, que é a lei do Espírito, que nos dá vida em Cristo Jesus, no capítulo 8. Então, passamos a viver na lei do Espírito, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, que temos uma nova vida, embora que aqui ainda estejamos gemendo no corpo, assim como toda a criação. Há o gemido da igreja por conta do sofrimento deste mundo, mas não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Há o gemido do planeta Terra, porque toda a criação está sujeita por conta do pecado ao sofrimento, e há também o gemido do Espírito por nós. Aí Paulo mostra o privilégio da comunidade, que o Espírito está gemendo por nós. Veja, o gemido da igreja, o gemido do mundo, mas há o gemido do Espírito, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso que nada pode nos separar. Deus nos deu as primícias do Espírito, nós fomos selados pelo Espírito, comprados por Ele e garantidos que somos filhos. O Espírito que está em nós clama, Abba, Pai. Então não adianta alguém se levantar com alguma acusação contra a igreja, pois é Deus que nos justifica, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nele nós somos mais que vencedores. E entra no capítulo 9, que é a eleição da nação de Israel e a justiça que é alcançada pelos gentios no capítulo 9. O fracasso de Israel no capítulo 10, ao tentar se justificar por meio da lei. O problema não estava na lei, estava na forma como eles entenderam o meio, atrás das obras da lei. E a restauração de Israel no capítulo 11, que trata da justiça de Deus, que Deus não fracassa com seus planos, aquilo que Ele decreta, que Ele determina, Ele cumpre. E no capítulo 12, a comunidade dos justos é um corpo que deve trocar as experiências por meio dos dons espirituais.
No capítulo 13, o justo pratica a justiça na sociedade, guardando as leis, honrando as autoridades constituídas por Deus. No capítulo 14, a justiça de Deus desfaz a separação cultural. Então, esse conflito entre comer carne e comer legumes, colocar uma perna como tropeço para o outro, não adianta mais. Todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Um crê que pode comer carne, outro crê que pode comer legumes. Cada um tenha a sua consciência livre, esteja firmado em seus conceitos. Porque quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Esse é o ponto mais importante. Não é mais qual dia que você guarda, se um faz de conta que esse dia é sagrado e o outro não. Tudo guarda para o Senhor, se não guarda para o Senhor, que assim seja, contanto que não seja pedra de tropeço para seu irmão. No capítulo 15, Paulo traça seus planos de visitar a igreja de Roma, mas diz que o seu projeto é missionário, ir até a Espanha, quer se hospedar em Roma, compartilhar, dar e receber alguma coisa, fazer uma coleta para levar para os irmãos na Judéia. E no 16, as recomendações finais para todas as famílias e pequenas instruções, voltando ao grande tema da carta no final do capítulo 16. Então, vamos aos capítulos 9, 10 e 11. Esses 3 capítulos magníficos que podem ser traçados nessa perspectiva. Olha só, Romanos, Israel no passado, porque o capítulo 9 ele vai falar como Deus escolheu Israel, como se formou a nação, através da promessa que Deus faz a Abraão, por meio de Isaac. Depois, Isaac vai gerar Jacó, é por meio de Jacó, tá certo? Então, a gente vai ver Israel no passado. Israel no presente, que é o fracasso espiritual por buscar a justificação por meio das obras da lei e não por meio da fé. O erro foi Israel trocar a palavra fé por obras, somente. O método, o meio, então eles não enxergaram o Messias no final da lei. Eles estavam tentando encontrar a sua própria justiça por meio das obras da lei. No entanto, a lei tinha uma função, conduzi-los até o Messias para salvá-los. Não compreenderam isso. No capítulo 11, Paulo vai mostrar como Deus, ele salva os gentios enxertando na oliveira aquele que era zambujeiro contra a própria natureza, fazendo participar das promessas de Abraão, das promessas que Deus fez à nação de Israel, dos privilégios que foram dados a Israel, da aliança, das promessas, e alerta para os gentios não se orgulharem, porque ele vai dizer, se Deus não poupou os ramos naturais, quanto mais você que foi enxertado, que não é o natural. Se Deus tem o poder de enxertar o zambujeiro bravo, que não é oliveira, ali o enxerto contrário à própria natureza, quanto mais o retorno dos ramos naturais. Aí Paulo mostra que Deus vai restaurar Israel no final de tudo, pois o seu projeto é perfeito. Então, o passado de Israel, o presente de Israel, o futuro de Israel estão elencados nesses 3 capítulos. Embora Paulo venha desde o começo falando judeus e gentios, judeus e gentios, judeus, primeiro os judeus, depois os gentios, primeiro os judeus, depois os gentios. Aí agora vem a grande pergunta: se tudo é primeiro aos judeus e segundo aos gentios, aos gregos, por que é que a nação de Israel não aceitou o Messias e não está desfrutando dessa graça? É isso que Paulo vai responder nesses 3 capítulos para nós. Veja só, embora eu não tenha separado todos os capítulos dessa maneira, pelo menos o 9, que é o que lança a luz para os demais, está aqui dividido para nós. O sentimento de Paulo é expresso logo nos primeiros versículos, quando ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, amaldiçoado, separado de Cristo,
por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Aí Paulo vai falar de que agora? Dos privilégios. Esse é o sentimento de Paulo. Esse sentimento mostra que Paulo, ele está intercedendo por sua nação, ele está orando. O desejo dele é que todos os israelitas conhecessem o Messias Jesus, é que todos estivessem salvos, mas ele não pode fazer isso, ele pode fazer é proclamar. Veja o capítulo 10, nos versículos iniciais. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, os israelitas, são para que eles sejam salvos. Esse é o desejo de Paulo, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Agora vai no capítulo 11. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura se refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuro tirar minha vida. Elias pensava que estava só. E a resposta de Deus, que ele disse, porém a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, no tempo de Paulo, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Veja, Paulo expressa seus sentimentos aqui no capítulo 9 e ele vai crescendo, esclarecendo para nós a partir de cada capítulo. Então, de 1 a 4, nós temos aqui a expressão dos sentimentos de Paulo, que é o desejo dele. Se fosse possível, para salvar os israelitas, Paulo seria separado de Cristo. E Paulo vai então apresenta 9 privilégios que Deus deu a essa nação, os seus compatriotas, o seu povo, os judeus. Quais são? Primeiro, são israelitas. Começa com o verbo ser no presente do indicativo na primeira pessoa do plural. São israelitas. A palavra israelita vem de Israel. Israel. Israel em hebraico significa aquele que luta com Deus. Israel. É um nome que o próprio Deus deu a Jacó quando lutou com ele, por meio do anjo, Diz Oséias que Jacó lutou com um anjo, o anjo do Senhor. E Deus diz: qual o teu nome? Ele disse: Iacove, quer dizer, o trapaceiro que segura no calcanhar. Não te chamarás mais trapaceiro Jacó, chamarás Israel. Ele recebeu esse nome de Deus, aquele que luta com Deus, quer dizer, ou que luta com Deus, ou que luta ao lado de Deus, ou que todas as suas lutas são travadas tendo Deus consigo. Então, Israel é o nome que foi dado pelo próprio Deus. Então, ele diz: são israelitas, são povo de Deus. Aí Deus diz assim, no livro das Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é o meu povo que chama o meu nome, que se chama pelo meu nome. Ou seja, o único povo na terra que tem o nome de Deus é Israel. Então, é o povo que se chama pelo meu nome. Primeiro, são israelitas. Segundo, pertence-lhes a adoção. Deus os adotou como filhos. Eles não eram filhos de Deus, eram gentios e Deus os adotou. Terceiro, e também a glória
Deus manifestou a sua presença entre eles, a sua glória, de forma visível, a glória, não Deus. Ezequiel disse que a glória de Deus era reluzente como um ambar. Todos viam a reluzência da sua glória. Deus manifestou a sua glória entre eles. Quarto, as alianças. Quantos pactos? O pacto abraâmico, que vai ser repetido com Isaac e Jacó, o pacto mosaico, o pacto palestínico, o pacto davídico, todos os pactos, as alianças que Deus fez, a nova aliança prometida em Jeremias, em Ezequiel, em Isaías, a legislação, a lei, Deus entregou a legislação para eles, os mandamentos, o culto, e aqui essa palavra culto é traduzida por templo em outros locais, o culto, né? O serviço sagrado, e as promessas. Tudo em Israel foi promessa, a promessa de ser pai, a promessa da terra, tudo promessa, né? A promessa de restauração quando fosse levado para o cativeiro, as diásporas e a restauração, e assim Deus sempre fez com Israel. E deles são os patriarcas. Então vamos lá. São israelitas, primeiro. Pertence à adoção, segundo. Também a glória, terceiro. As alianças, quarto. A legislação, quinto. O culto, sexto. A promessa, sétimo. As promessas, né? E os patriarcas, então estão fundamentados em 12 patriarcas, conforme é citado sempre, as 12 tribos, 12 patriarcas. Então temos 8 aqui. E também deles descende o Cristo, 9, então. O Cristo, que é o Messias segundo a carne, o qual é sobre todos. Quer dizer, e o Messias é segundo a carne, descende deles, mas no final ele é sobre todos, os patriarcas, sobre todos eles, porque ele é Deus bendito para todos sempre. Amém. O Messias é divino. Então aqui estão os privilégios. Quando Paulo fala os israelitas e deles pertencem, ele está falando da sua nação, do seu povo, está falando sempre de forma coletiva, nunca individual. Aí ele diz assim, versículo 6, que é essa parte aí, aliás, eu nem fechei no 6 ainda, né, nos privilégios de Israel. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Aí Paulo aqui, depois de todos os privilégios, dá um destaque. Esse destaque aqui é como alguém pegar agora a flanela e dar o brilho no sapato, na pedra preciosa. Isso é para todo ver aquele brilho no local. É que nem todos de Israel, da nação, são de fato israelitas. Nem todos. Aí alguém vai dar um espanto. Como assim, Paulo? Aí Paulo vai mostrar aonde está o segredo disso aqui. Nem todo israelita, nem todos da nação de Israel são israelitas. Onde está esse verdadeiro Israel, então? O verdadeiro filho de Abraão é o da promessa, Isaac. Então Isaac se torna o nosso pai, de 7 a 10. Está aqui, né? 7 a 10, olha só. É que ele vai dar esse destaque para nós agora. Ao fazer essa afirmação, ele diz assim, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Por quê? Abraão teve primeiro um filho com a sua serva Agar, a pedido da sua esposa. Sara disse, dá-me um filho, e toma a minha escrava e gera um filho. Então, essa foi uma decisão humana entre Abraão e Sara, envolvendo Agar, que gerou Ismael. Então, é um filho legítimo de Abraão segundo a carne, mas o verdadeiro filho que Deus lhe prometeu, então estava debaixo da promessa. Abraão só tinha que crer,
porque esse era o filho do impossível, da impossibilidade humana, porque dependia exclusivamente de Deus operar um milagre na vida de Sara para que ela pudesse gerar. Então ele dependia da fé na promessa de Deus, ou seja, no Deus que promete na realidade. Então nem todos, por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. O que ele está destacando? Que nem todo israelita, nem todos de Israel, não é todos israelitas, são de fato israelitas. Nem todos de Israel são de fato israelitas. Por que Paulo está dando esse destaque aqui? Nós precisamos atentar para esses detalhes, porque ele está contrastando aqui a descendência de Abraão que formou a nação. Veja o texto de Paulo como é rico, porque a palavra da promessa é esta, versículo 9: por este tempo virei e Sara terá um filho. E o que ele diz acerca desse filho? Olha só, quando nós atentamos para esse texto, é que Deus diz assim, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes dos filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Assim sendo, Isaque se torna o nosso pai, porque é através dele que se forma a descendência de Abraão, porque Isaque é o prometido. Então, o que ele vai dizer agora? Versículos 11 a 13. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Que vai entrar em cena aqui é que Deus não conta a descendência de Abraão a partir de Ismael como se fosse a descendência escolhida dele, o povo eleito. A palavra eleição, ela aparece desde o Antigo Testamento, aplicado à nação de Abraão, aos israelitas, a eleição de Davi, a eleição de um rei, aos anjos eleitos no Novo Testamento e à igreja como o povo eleito, os eleitos do Senhor. É bem comum que haja duas interpretações para esse conceito de eleição. Para alguns, a palavra eleição está ligada à palavra predestinação. Para alguns, principalmente a maioria dos teólogos reformados calvinistas, o termo eleição está sempre associado ao conceito de predestinação. Embora o conceito de predestinação não apareça nesses capítulos, mas eles interpretam nessa perspectiva. Porém, para outros não. O termo eleição sempre foi aplicado para um serviço. Davi é o rei, o eleito do Senhor para um serviço. A nação de Israel é eleita pelo Senhor para um serviço, revelar a glória de Deus para o mundo. Os anjos eleitos foram eleitos para servir a Deus com a sua adoração. E essa palavra eleição está sempre uma escolha, uma separação para uma missão, para uma vocação. Então alguns entendem que essa é a vocação para a salvação. E associa a palavra eleição à predestinação, embora nem todos concordem. Então, deixando claro já a partir daqui, que você pode ir num comentário, não encontrar, pode ir no outro, está lendo eleição como sinônimo de predestinação. Mas, vamos para o texto. Então, Paulo diz assim, e ainda, versículo 11, não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse,
não por obras, mas por aquele que chama. Que propósito, que eleição. Paulo está dizendo que ele está gemendo, ele queria ser tratado como anátema para salvar Israel. Mas ele mostra que, para que ninguém pense que a palavra de Deus tenha falhado, já que Paulo está vivendo essa angústia porque Israel não aceitou, que não significa que todos não aceitaram, né? E mostra que o israelita de verdade, ele sempre viveu da fé e não das obras. Ele nunca confiou nas suas obras, mas confiou em Deus pela fé. Por isso que tem a galeria dos heróis da fé no capítulo 11 de Hebreus. E ele mostra que nem toda a descendência de Abraão é de fato filho da promessa, mas somente aqueles que foram contados em Isaque. Logo, todo descendente de Abraão por meio de Isaque é de fato o israelita da fé. Percebe isso aqui? Porque ele diz assim: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, versículo 6, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, como no caso tem os descendentes por Ismael, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Logo, toda a descendência de Abraão em Isaque seria o israelita verdadeiro, por esse texto, né? Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. Os da carne são os ismaelitas. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, Isaque, e não somente a ela, e Sara terá um filho, e não somente, mas também a Rebeca, que Isaque casou com Rebeca, e ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e Rebeca, ela concebeu de um só, de Isaque, que é o nosso pai. E o que ela concebeu? Os gêmeos. E Deus, assim como Deus escolheu a descendência de Abraão por meio de Isaque, não por meio de Ismael, que foi da vontade da carne, ele escolhe Isaque, que é o da promessa, que ele de fato prometeu, que Abraão teve que exercitar a fé. Da mesma forma, ele fará uma escolha no ventre de Rebeca. Escolha para quê? Uma eleição. Foi contada a eleição desde o ventre. E agora ele estreitou. Por quê? Os dois filhos de Abraão vêm de mulheres diferentes, né? Que vem uma de Agar e outra de Sara. E Deus escolhe por Sara, que é o que ele promete, e não o da carne, que é o de Agar. Mas agora você tem dois filhos de Isaque no ventre da sua esposa. E eles são gêmeos, vão nascer no mesmo dia, estão no mesmo ventre. E agora Deus faz uma escolha, uma eleição, para mostrar como Deus escolheu a nação de Israel em todo o tempo. Isto é, e não somente ela, mas também Rebeca, versículo 10. Ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que alguém dissesse, foi punido porque era mal, foi escolhido porque era bom, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então o propósito de Deus ao escolher essa nação, esse povo, não depende de obras. E aqui os gêmeos no ventre revela isso. Alguns entendem que isso aqui seria eleição para salvação e não eleição para uma missão. Mas vamos lá. Então existe um conflito aqui. A doutrina que se denomina reformada hoje, que é a doutrina calvinista, e ela apela que isso aqui estaria afirmando eleição para salvação e eleição individual. Porém, pelo que nós estamos seguindo do texto, é que essa eleição ela é corporativa, é nacional. E nacional, quando eu digo da nação, não quer dizer todos da nação, mas aqueles que creem na nação. Veja só.
Então, quanto à eleição, Deus escolhe, e não somente, e ainda não eram os gêmeos, versículo 11, nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então é Deus que chama, é Deus que faz a eleição. Eleição para quê? O texto diz assim: nem tinham praticado bem ou mal, nenhum. E Deus elegeu, então, Jacó. Veja só. Já foi dito a ela. Foi dito o quê? Veja só. Já foi dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Aí ele afirma: já fora dito a ela, o mais moço será servo do mais, o mais velho será servo do mais moço. Se esse texto está falando de salvação, porque Paulo continuou sustentando sem interpretar a palavra serviço aqui, servo do mais moço? Se o texto aqui está falando de serviço, serviço de quem? A ele aplica, como está escrito: amei Jacó, porém aborreci Esaú. Então fica aí no versículo 12. Como já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Gênesis capítulo 25. Gênesis 25, vamos lá. Gênesis capítulo 25, versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dos povos nascidos de ti. Ou seja, a referência aos meninos não diz respeito a duas pessoas, embora sejam duas pessoas que formarão duas nações, e que o serviço será nacional. Não diz respeito aqui à salvação. Por quê? Os 22, os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? Consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. O texto é muito claro ao afirmar que está tratando que o mais velho servirá ao mais moço como nação. Enquanto Jacó esteve vivo, Jacó nunca serviu. Aliás, enquanto Esaú, que era o mais velho, estava vivo, nunca foi servo de Jacó. Pelo contrário, Jacó que o serviu. Jacó, com toda a riqueza, quando voltou, foi dar presente. Ele disse: não precisa, eu tenho muito. Somente quando Israel entrou na terra de Canaã, que se tornou uma nação independente, e nos dias da monarquia do rei Davi, que Esaú começou a servir a Jacó, pagando imposto, Davi conseguiu conquistar os edomitas. Quando Israel saiu do Egito peregrinando para passar na terra de Edom e Moabe, Deus disse: olha, não lutem com eles, porque são seus irmãos. Está lá em Deuteronômio. Você não deve. Então passa por lá, você compra água, compra o fruto da vinha. Foi o que eles ofereceram para comprar. Porém Edom foi injusto. Os edomitas, Esaú foi injusto quando eles passaram. Então quando entraram na terra, Deus entregou. Lá na frente Deus fez com que eles pagassem. E Davi conquistou a nação de Edom, Moabe, de Amon, dos Amonitas. Todos aqueles povos começaram a pagar imposto a Davi e depois a Salomão. E ele reinava e todos pagavam imposto. Está lá no capítulo 4 do primeiro livro dos Reis. Está no capítulo 8 de 2 Samuel. Essa conquista de Davi, essa continuidade por meio de Salomão.
que o mais velho passou a servir o mais moço. Em vida, Esaú nunca serviu a Jacó, nunca foi dependente de Jacó, viveu totalmente independente, sem precisar de Jacó. Para que ninguém use esse texto com o pretexto de insistir que aqui estaria dizendo que Deus fez uma preterição escolhendo Jacó para a salvação e Esaú para a perdição. O texto não diz isso. Está falando de duas nações e de serviço. Era o mesmo que dizer, se disser que foi a escolha da nação para a salvação, então não israelita vai se perder, nenhum, todos estão eleitos. Se disser que Deus rejeitou esse Esaú aqui, que é a nação, então todos estão perdidos, todos os descendentes, nenhum será salvo. Que não pode ser verdade diante desse texto, não cai diante desse contexto. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Olha só, Cataper Gegrapetai, como está escrito, Tom Jacob, Egapesa, amei, Jacó amei, Tom de Esaú, emicessa. Emicessa. Essa palavra micessa que está aqui é o verbo miceu. Esse verbo miceu, que eu posso dizer assim, misel, tá certo? E se eu quisesse falar assim, misel, esse verbo, ele aparece na Bíblia 30 e poucas vezes. E esse verbo é interessante, quando Deus diz, amei Jacó e aborreci Esaú. Essa palavra aborreci pode ser odiei Esaú. Então alguns interpretam que aqui estaria a dupla predestinação, defendida por João Calvino e seus demais seguidores. A dupla predestinação e predestinação individual. Porque Deus aborreceu aqui, odiou para a perdição, para a condenação, para a danação. Será que é isso mesmo que o texto está dizendo? O texto está falando da formação de duas nações e como Deus escolheu a nação de Israel para cumprir os seus propósitos. E rejeitou a nação de Esaú, fez com que ela servisse a nação de Israel por meio de Jacó. E o que quer dizer se aborreci ou odiei? É micessa. Essa palavra aí, que é o verbo micel, esse verbo micel, que você pode ler misel. Você conhece a palavra mísero? A palavra misógino, você conhece, né? Misóginos. Gino, no final, misógino. Gino, que é guino, é a palavra mulher. O que odeia mulher. Então, hoje, o pessoal do LGBT trata muito. Você é um misógino, as feministas. Você odeia as mulheres. Você tem aversão às mulheres. Você é misógino, né? E aí você tem também a misandria, que é o ódio ao homem. Misandria, ódio ao homem. Né? Andres, homem. Então, você tem emicessa. Essa palavra, esse verbo, ele aparece 30 vezes no Novo Testamento grego. Aparece 2 vezes na carta aos Romanos. Você vai ter aqui no capítulo 9, versículo 13 e no capítulo 7, versículo 15. No capítulo anterior, capítulo 7, versículo 15, veja o que Paulo diz. Aparece essa palavra aqui também. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então Paulo é aqui, ó, misotutupuyu. Ro, miso, o que detesto, tutu é o que faço. Miso, tá vendo? O verbo aparece aqui mais uma vez,
em relação àquilo que ele odeia. Tá certo? Aquilo que ele rejeita, é isso que ele faz. Essa mesma palavra, ela aparece nesse sentido aqui. Eu quero que você leia comigo agora Mateus capítulo 10, versículo 22. Vamos para Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Então aqui é o ódio às pessoas, a rejeição. Missumenoi, está aqui. Hipopanto, né? Por causa do meu nome sereis odiados de todos. Essa palavra também aparece em Mateus 24, 9, 24 e 10. Mas vamos dar um salto aqui para Lucas 14, 26. Livro de Lucas 14, versículo 26, onde ela aparece. Mais uma vez, 14, 26. O que nos diz aqui? Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe, pode ser traduzido por odeia. Vamos ver outra tradução aqui, como seria Almeida corrigida. Se alguém não aborrecer pai e mãe, atualizada, aborrecer, NVI. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até mais do que a mim. Ela privou a palavra trocando porque mais do que a mim, tá certo? Mas tá a palavra aí que significa ódio. Mas tem uma tradução que coloca ódio, literalmente. Se alguém não odiar seu pai e sua mãe, todo aquele que quer ser meu seguidor deve amar-me bem mais do que seu pai e sua mãe. A ideia de amar mais não significa rejeitar. Quer dizer que a mesma palavra, eu nem li no grego, não foi para você? Volta aqui, né? Precisamos ler isso no grego. Volta aí. Para que você tenha certeza das coisas que te foram ensinadas, né? 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então vamos lá. Estis erquetai, não vem pros me, não vem até mim, e o não, caí, que é a conjunção e o quer dizer não, me sei, e não odeia, não aborrece, não rejeita. To, patera pai, e ao tu, caite, metera mãe, caite, gnai, que a sua mulher, caita, tecna, seu filho, caitus, adelfu, seu irmão, caitas, adelfaz, irmãs, olha, e caite, psiquei, sua própria vida. E ao tudo natai, não tem o poder de ser mu matetes, meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Olha, então eu posso usar essa palavra dizendo que amar, odiar, significa rejeitar para sempre? Será que eu devo usar nesse conceito? Essa palavra aparece 30 vezes no Novo Testamento e o verbo está sempre ligado à ideia existe o ódio dos que estão de fora para conosco, sabe? Para que Deus odeie uma pessoa, para que seja justo, ele tem que odiar com causa, como acontece no Antigo Testamento. E o texto do Evangelho de João vai dizer assim: odiaram-me sem causa. Odiaram-me sem causa. Jesus dizendo, cumprindo o salmo, que ele foi odiado sem causa, sem motivo.
e a palavra missa está lá. Então, para que haja um ódio verdadeiro, de rejeição total, é preciso uma causa. E aqui os gêmeos não eram nem nascidos quando Deus disse: eu vou amar. Ou seja, amar é dar como preferência do amor, do objeto do amor, aquele. Amar mais aquele, amar menos esse, é dizer, eu vou dar preferência a esse, fazer uma escolha aqui. Não significa rejeitar esse. Porque o nosso chamado é para amar, se não aborrecer, se não odiar pai e mãe. Eu devo odiar pai e mãe agora para seguir a Jesus? Não, não é isso que está dizendo. Está dizendo que eu tenho que amar mais o Senhor do que a minha família, do que os meus parentes, que todos que estão ligados a mim, é o mesmo verbo. Então, nós lemos Romanos nessa perspectiva. Há autores reformados hoje que têm repensado o texto de Romanos fora da caixinha de que esse é o texto que ensina a preterição. O que é preterição? É a escolha de um, a rejeição do outro, a dupla predestinação, que um foi predestinado para o inferno, outro foi predestinado para o céu, e isso está dentro de um secreto de Deus, de uma escolha divina. E não é isso que Paulo está ensinando. Paulo está ensinando da escolha da nação aqui para cumprir o seu propósito. Então ele já vem falando desde o começo. E isso aqui, aí ele diz assim: que diremos? Pois a injustiça da parte de Deus, faltou justiça, adiquia para tuteu. Aí Paulo diz: de modo nenhum, megenoitos, a grande frase de Paulo, o grande grito, de forma alguma, de maneira nenhuma, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, aí vai pegar outro trecho: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Então Deus mostra a sua misericórdia a quem Ele quer. O sentido é o mesmo, de amar menos, de amar mais, de dar a preferência, não de condenação. Por quê? Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Ele usou de misericórdia com Isaac, ele usou de misericórdia com Jacó, ele usou de misericórdia com a nação de Israel, ao escolher ela para cumprir o seu propósito de, por meio dela, trazer o Messias para o mundo, porque Paulo terminou dizendo: eles são israelitas, eles pertencem, e a última coisa é: deles procede o Cristo, que é Deus sobre todos, amém. Esse é o propósito de Paulo. Então, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Estaria isso aqui dizendo que a salvação não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia? Encontrar a doutrina fatalista aqui, que é uma proposta da maioria dos calvinistas. Eles fazem essa leitura aqui. Então você pode ler qualquer livro de texto, a Carta aos Romanos comentada por Calvino, ou ler a Carta aos Romanos por R.C. Sproul e outros autores calvinistas, que eles irão fazer essa defesa. Porém, no comentário do Dr. Shedd, ele mostra que isso aqui está tratando das duas nações, do povo de Israel. E o que há de seleção aqui é coletiva e não individual. Aí ele diz assim, eu vou voltar a esse tema da misericórdia, viu? Continuar, porque ele segue até os vasos. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. E aqui os calvinistas leem que o Faraó é a maior doutrina de Paulo da condenação eterna individual, sabe? Aí Paulo diz: logo ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. E que Deus é quem amolece os corações e quem endurece para a salvação. Esse texto está falando da salvação individual ou está falando da eleição nacional e que Deus mostra que Israel foi alcançado
por meio das promessas. O que quer dizer esse texto aqui em relação ao faraó? Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Se é ele quem endurece, então quem pode se queixar diante dele? Quem é tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição? Eita, agora pesou, viu? Vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão a eles, os quais somos nós. Entra, vai ver que tudo está no plural, tá certo? Eu vou voltar para o texto para começar o comentário, tá certo? Os vasos, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Volta agora. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Porque Paulo pega agora o exemplo do Faraó. É que o Faraó, nós temos 5 textos do Faraó no livro do Êxodo, mostrando que Faraó endurece o coração e que Deus endurece o coração do Faraó. A maioria dos intérpretes parte para o capítulo 4 do Êxodo, quando Deus anuncia para Moisés, dizendo assim, 4:21, disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Quer dizer, antes do povo de Faraó começar a endurecer o coração, Deus avisou a Moisés que ele iria lá, mas o próprio Deus iria endurecer o coração de Faraó. Então, Deus endurece, Faraó endurece, Deus endurece, Faraó endurece. Mas de onde partiu o endurecimento? Da parte de Deus. É o que todo reformado irá dizer naturalmente. Existe essa interpretação, tem diversos, eu tenho os textos que falam assim, então estou usando alguns textos que temos lido sobre esse tema. Porém, o texto que deve ser lido antes de ler 4:21 é 3:19. Não é a partir de 4:21 que deve fazer a interpretação. É de 3:19, quando Deus diz a Moisés pela primeira vez aqui, do Êxodo. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Que a decisão do Faraó seria de resistência. Deus disse, eu sei que ele não deixará ir. Se Deus sabia que o coração do Faraó era perverso, então Deus investiu nessa perversidade do coração dele. Por isso que Deus vai revelar a sua glória por meio do Faraó e do Egito, que não é só ele que vai morrer, é seu exército também. Que grandes são as misericórdias do Senhor, diz quando afundou o Faraó e o seu exército no mar. Grandes são as misericórdias do Senhor. Então, ele revelou a sua misericórdia a Israel, mas naquele momento, a resistência deliberativa do Faraó contribuiu para que Deus endurecesse o seu coração. Deus já avisou que sabia que ele iria resistir, não iria deixar. Por isso, quando Romanos começa no capítulo 1, ele diz, Paulo, que aqueles que se entregam ao pecado, Deus os entrega ao seu prazer,
aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus, eles têm o conhecimento de Deus revelado na criação, mas rejeitam, preferem fazer seus deuses, suas criaturas, seus objetos de idolatria. E o resultado, eles são recompensados por sua decisão maligna do coração. Então, o faraó endureceu o seu coração, pois Deus já viu que ele tomaria essa decisão. Então volta aqui para Romanos capítulo 9, né? Capítulo tremendo. Aí ele diz assim, que Deus tem misericórdia de quem quer. Ele teve misericórdia de Israel. E como o faraó endureceu, Deus voltou a endurecer o seu coração mais ainda, e nisso Deus foi glorificado. Que o livro dos Salmos diz que Deus é glorificado até na sua ira. Assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Deus levantou ele para ser o rei, ser o imperador daquela nação, e por meio dele tornar conhecido o seu milagre, o seu poder. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. E aprove a ele endurecer mais ainda o coração perverso do faraó. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Alguém vai perguntar isso a Paulo, né? O interlocutor. Veja a diatribe aqui. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Quer dizer, o oleiro faz o que quer e como quer, ele é soberano para tomar suas decisões. Mas estaria dizendo isso que ele decidiu fazer uns vasos para a destruição e outros para a salvação? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, veja que ele está dando continuidade ao tema do faraó, na salvação de Israel, ele revelou. Então poderíamos dizer que a salvação da igreja depende da destruição dos ímpios? Não, não é isso. Ela depende do sacrifício de Cristo. E se você ler Ezequiel 34, Deus não quer que nenhum ímpio se perca, a menos que se arrependa e se converta. Está lá em Ezequiel 34. Né? Ou não tem o direito, ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo vaso fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Tem vasos que os vasos eram utilizados antigamente para dejetos humanos. Antes de criar as latrinas, os banheiros públicos, se usava vasos. Então, vasos para desonra, para usar para dejetos, para tudo que não prestava, e vasos para ornamentar a casa. Então, da mesma massa foi feito vaso para isso, para outra coisa. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? E quem são os vasos de ira preparados para a perdição? Se nós lermos Romanos capítulo 1, vai dizer que dos céus se manifesta a ira sobre toda a impiedade dos homens. Se lermos Romanos capítulo 2, diz que Deus está irado com os judeus que têm a lei na mão. Se lermos capítulo 3, vamos ver que somente a propiciação de Cristo remove a ira de sobre o homem. E se nós lemos o Evangelho de João capítulo 3, está escrito literalmente que toda a humanidade está debaixo. Aliás, vou ler aqui esse texto e depois Efésios, só para você ter ideia. João 3,16, que é tão conhecido, né? E continua. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo
não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Todo ser humano já nasce debaixo da ira de Deus, já nasce debaixo da condenação. A única forma de sair do estado de condenado é crendo no Filho de Deus, na sua mensagem. Por isso que Paulo diz que todo aquele que invocar será salvo. Quem é que invoca? Quem escuta a palavra. E escuta quem? Aquele que prega. Quem é que prega? Aquele que é enviado. O que leva as boas novas. Romanos 10, 22 em diante. Então, aliás, 13 em diante, né? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, quem não crê já está condenado, ele já nasce debaixo da ira. Agora, se os vasos da ira são todos aqueles que não são eleitos, estão dentro da preterição, estão predestinados para o inferno, eu quero saber por que Paulo escreveu isso aqui na carta aos Efésios. Capítulo 2. Ele vos deu vida, versículo 1 em diante, Efésios 2, 1 em diante. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos no passado, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais que são hoje, aqueles que estão sem Cristo. Nós éramos filhos da ira. Não podemos dizer que os vasos da ira é um grupo seleto que vai para o inferno e que os eleitos não são objetos do amor de Deus e que a esses são privados do amor de Deus. É tão notório que há ensinos dentro dessa doutrina que diz que você não pode pregar e ensinar dizendo assim para uma pessoa: ei, Jesus te ama e quer te salvar. E Jesus morreu por você. Não, você tem que pregar assim: ei, Jesus morreu pelos pecadores e ele ama pecadores, porque aí você não sabe se aquela pessoa é escolhida para salvação ou para condenação, se ela faz parte da predestinação positiva ou da predestinação negativa, se dentro da preterição de Deus ele está entre os excluídos. Então você não pode dizer essa pessoa, você está sendo injusto. Ei, Jesus te ama, Jesus morreu por você. Você tem que dizer: Jesus morreu pelos pecadores e ama pecadores. Então, os pecadores que responderem são os eleitos para a salvação. Os que rejeitarem são os condenados. Veja, até a linguagem se configura. O conceito de amor de Deus será limitado a uma classe, a um grupo. O atributo do amor de Deus. Veja que como essas doutrinas mexem com Deus, mexe com tudo que cremos, mexe com a forma de pregação, tudo é alterado automaticamente se você se define como um reformado calvinista ou não, ou um calvinista moderado, que alguns rejeitam, mas tem, né? Ou um hipercalvinista ou um arminiano. Tudo isso altera a forma de pregar, de ver o evangelho. Há uma cosmovisão. Não é simplesmente dizer: sou reformado, sou calvinista, só porque crê numa soteriologia. Não. Ele muda tudo. A linguagem diz... eu conheço uma igreja que se diz reformado, seu pastor, mas
a sua pregação, seus textos, a forma de abordar, não é de reformado. Tem muito mais influência de um John Wesley, que é arminiano, toda a linguagem, toda a proposta, do que de reformado. Reformado não diz Jesus te ama, ele diz Jesus ama os pecadores. Jesus quer te salvar, não diz, ele diz Jesus salva os pecadores. Veja que diferença, né? Então, o termo do amor, da justiça e da ira, se levarmos ao pé da letra para interpretarmos isso aqui, o que Paulo mostra é que todos estão debaixo da ira. Lá no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a fuga é essa. E o capítulo 5 de Romanos, versículo 9, ele diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, éramos de fato também vasos da ira. Não podemos transformar esse vaso de ira aqui no instrumento de perdição final, doutrina fatalista. Eu acho que essa insistência, ela não faz jus ao texto. Eu prefiro seguir com os outros teólogos. Se você quer seguir uma outra linha, então é o viés que você impõe sobre o texto para fazer essa leitura. Aí ele continua e diz assim, né, continuando o texto, por isso que ele vai dizendo, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. É claro, a igreja é o povo eleito de Deus, é sempre a eleição coletiva, e aqui o Israel que creu está dentro desse grupo, para a glória que preparou de antemão, os quais somos nós os que cremos. Veja que Paulo vai dizer, nesse contexto, no capítulo 11, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Veja que essa mesma expressão que ele usou, de antemão, tá certo? Tá aqui? Então, olha, que de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura se refere a respeito de Elias, que tinha um remanescente salvo, que não se dobrou diante da proposta de Jezabel, do paganismo, mas permaneceu fiel? Ele fala da fidelidade deles. Então, ele diz aqui, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Agora, antes de continuar, esses vasos de misericórdia que somos nós, que vêm não só dos judeus, mas dos gentios também, é que o apóstolo Paulo diz aqui na carta aos Romanos, capítulo 11, volta comigo, capítulo 11, ou adianta comigo, capítulo 11, tratando de Israel, ele diz assim, capítulo 11, versículo 25 em diante: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério de Deus ter quebrado os judeus da oliveira e enxertado os ambujeiros lá, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel. Deus só endureceu em parte para poder salvar os gentios, até que haja entrada a plenitude dos gentios, até que se complete o tempo dos gentios. Aí, por isso Deus endureceu uma parte dos judeus, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles, os judeus, os israelitas, inimigos por vossa causa, os gentios. Quanto, porém, à eleição, à escolha nacional,
amados por causa dos patriarcas. Deus fez aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, os gentios eram vasos da ira, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, os israelitas. Assim também estes israelitas agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Eu posso dizer que os vasos da misericórdia são os eleitos para a salvação e os outros todos vasos da ira para a perdição? Estaria o texto ensinando a dupla predestinação aqui? O que dizer desse texto? Que apenas entraram na desobediência para depois Deus trazer de volta a misericórdia. Apenas foram quebrados, mas temporariamente para depois ser reenxertados. E agora? Paulo, Romanos capítulo 9. Então ele diz assim, continuando o texto, que vasos da ira não significa destruição total. Todos são vasos da ira até que conheçam a Cristo, sem exceção. Todos. Aqueles que já entraram na fé que deixam ser, se tornam vasos de misericórdia. 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Esses vasos de misericórdia que ele preparou de antemão é a igreja, né? Efésios 1 e 3, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, a igreja, sempre coletivo, nunca individual, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada que não era amada. E no lugar que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, voltou mais uma vez a nação, sempre encaixando. Dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Que nem todo israelita será salvo. Nem todo. Então só o remanescente. Quem é o remanescente? É o que creu. É o que confiou nas promessas do Senhor. Que creu no Messias. Então no lugar que se lhes diz, vós não sois meu povo, que estava escrito para os gentios, foi dito agora, você é meu povo, que não era amada, passou a ser amado. Os gentios entram por conta da fé. 28, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma, semelhante a Gomorra. Ou seja, Deus preservou um remanescente de Israel, um remanescente que desde os tempos imemoriais, atravessando todos os períodos, vem João Batista, sua família, foi entrando, todo mundo e todo aquele que foi aceitando, Deus sempre teve um remanescente como testemunha que os planos dele não foram anulados, que eles continuam, não pararam no tempo. Há uma continuidade no projeto de Deus de salvação de Israel, quando ele está salvando pela graça, e ele confirma isso no capítulo 11, né? Veja só, aí ele diz assim, se Deus não tivesse usado de misericórdia com ele, teria se tornado como Sodoma e Gomorra, teria sido destruídos, mas Deus tem um pacto, que nada pode destruir. Veja comigo, profeta Jeremias, rapidinho. Jeremias 33.
33. Versículo... Exatamente. Versículo 20 em diante. Aliás, 19 em diante. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, pudesse-á também validar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Veio a palavra do Senhor Jeremias, dizendo: não atentas para o que diz este povo. As duas famílias que o Senhor elegeu, agora as rejeitou, que é a família de Judá e a de Israel. Assim desprezam a meu povo, que a seus olhos já não é povo. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Se alguém conseguir destruir as leis que faz com que o sol ilumine o dia e a lua a noite, então Deus vai abrir mão de Israel. Mas se não conseguir, então Deus permanece firme com a sua aliança de preservar e manter o descendente de Davi no trono, que aí se confirma com Jesus. Mas a aliança é com a casa de Israel, a casa de Jacó. Veja só. Então Deus sempre preservou o seu povo dentro do seu plano de salvação. Que diremos, pois, capítulo 9, versículo 30, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Os gentios que não buscavam a justificação encontraram, todavia pela fé, não pelas obras. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei, que caminhou pela lei e não pela fé. Esse é o erro de Israel. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Então a lei se processa pelas obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. O que ele está dizendo? É que Jesus foi colocado como uma rocha de escândalo, rocha de tropeço. A palavra escândalo quer dizer de tropeço, tropeçar. Escândalo em grego quer dizer tropeço, queda. Jesus foi colocado lá. Então era para os judeus ver o Messias, pegar e construir o reino de Deus em cima dele. O que eles fizeram? Tropeçaram em cima, se escandalizaram nele e não seguiram o chamado dele por fé para segui-lo. Eles não queriam que Jesus chamasse para realizar atos da lei que eles mesmos não conseguiam fazer. Então tropeçaram. Como está escrito: eis que põe em si uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aquele que nela crê, depende da fé, o justo viverá da fé, não será confundido. Mas aquele que não crê se confunde, bate nela, e ai daquele que essa pedra cai em cima dele. Irmãos, capítulo 10, irmãos, a boa vontade do meu coração. Paulo vai insistir agora: a boa vontade do meu coração, veja só. E súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Se Deus já escolheu um grupo para salvação e outro para perdição, por que Paulo iria ensinar isso se Paulo pensasse como pensam os calvinistas? Veja só. A favor deles são para que sejam salvos. Essa é a súplica de Paulo.
a Deus a favor deles são para que sejam salvos. E a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então Paulo tem a consciência que pode Deus ir acrescentando a salvação entre os judeus, ou não. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porém, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, que é a justiça que ela estava testemunhada no Antigo Testamento, que só era alcançada por fé, como foi Abraão, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então eles tentaram estabelecer a sua própria justiça por meio de obras, porque o fim da lei é Cristo, ou seja, o propósito da lei, quando ele diz telos, quer dizer propósito, objetivo, fim, porque o fim da lei é Cristo, é em Cristo que se estanca a lei, ele cumpre a lei, agora está com ele, e quem está nele cumpre a lei, quem está nele realiza a vontade de Deus, está lá em Romanos 8, né, também, para a justiça de todo aquele que crê. Então a justiça é aplicada ao que crê, a lei ela vai até Cristo, ela conduziu o homem até Cristo, conduziu o homem para Cristo, conforme Gálatas 4. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Está escrito, o homem que praticar, mas infelizmente ninguém conseguiu praticar. Mas a justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Quer dizer, a justiça da lei, e esse texto está em Deuteronômio, né? Paulo está repetindo o texto aqui, de Deuteronômio, que está lá, já estava registrado na própria lei, que essa era a grande, quem subirá ao céu? Mas lá não diz esse acréscimo da interpretação de Paulo. Isto é, para trazer do alto a Cristo. Que ninguém pode buscar o Cristo nos céus. Ninguém pode fazer esse serviço. Ou quem descerá ao abismo, né? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Quem é que pode ressuscitar Cristo? Somente Deus. Então você só tem que crer em Cristo. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti. Paulo cita Deuteronômio agora, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé que pregamos. A palavra aqui não é logos, é rema, viu? Tem o seminário rema, né? A Igreja Verbo da Vida trabalha muito com o conceito de rema, como a palavra revelada, mas é palavra do mesmo jeito. Rema tes pisteus, a palavra da fé. Ró querissomem, que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É dizer, o evangelho é disposto a todos e a pessoa escuta a palavra da fé e ela tem que confessar Jesus como Senhor. Jesus é o Senhor. E no coração ela precisa crer que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Será salvo. É interessante que eu quero diferenciar isso para você saber. Você está estudando a doutrina, se você se define por ela, que essa é a distinção. Para a doutrina reformada calvinista, Deus tem que regenerar o homem. Regeneração não é salvação. A salvação se dá quando ele crê. Então Deus faz ele nascer de novo, porque ele está morto espiritualmente, porque a depravação total deixou ele morto como um morto qualquer, literalmente, nessa perspectiva reformada. Então Deus o ressuscita, a regeneração precede a fé, para que ele creia, para que seja salvo. Então não dependeu dele
porque foi Deus quem o ressuscitou, regenerou ele, e não dependeu ele ter fé, porque é um dom de Deus que Deus colocou no coração para que ele creia, confesse e seja salvo. Peraí, o fato de regenerar já não garante a salvação, porque que ele vai depender de fé, confessar para ser salvo? Só que Paulo, em nenhum momento, no texto da carta aos Romanos, diz que há uma regeneração precedida da fé. Esse é o problema. Você vai ler Romanos do capítulo 1 ao 16. Não tem nenhum suporte bíblico que diga que Deus regenera o homem, traga ele para o novo nascimento, lhe dê vida espiritual para que ele passe a crer. Não tem. Então, quem pensar diferente, procure na carta aos Romanos. Porque uma coisa é quando eu boto o viés de uma doutrina que foi formada na base da sistemática para ler o texto. Outra coisa é quando eu leio o texto no seu contexto e avalio ele a partir dos textos canônicos também. Esse aqui é um ponto muito importante. Não é a questão que o que vai transformar você em uma pessoa que é ortodoxa com a palavra de Deus não é se você se define arminiano ou calvinista, é se você é bíblico, se você pensa biblicamente. A minha crítica aqui é aquela questão do que é imposto sobre um texto um viés de interpretação, muitas vezes, para que aquele texto diga o que ele não está dizendo. Nós estamos diante da carta mais bem estruturada de Paulo, a carta aos Romanos. E aí tem muita gente colocando pega a doutrina que foi arquitetada aqui, transforma no viés de leitura e coloca aqui, para que por meio dela você leia o texto, você chegue à compreensão somente por meio desse texto. Essa é a grande questão. Eu estava olhando essa lente aqui, trouxe a minha doutrina da soteriologia essa, e eu tenho que encontrar em todo o texto algo que se adeque a essa lente. Não é isso? Ser bíblico é dizer o que o texto está dizendo, que a palavra de Deus está revelando, independente do estereótipo que vão dar, que vão chamar isso, de quem pensou assim ou assim. Não. Estou pensando biblicamente, que é o ponto mais importante. Quando os romanos receberam essa carta aos romanos, eles só tinham a carta aos romanos para interpretar essa doutrina. Eles tinham que procurar outro texto, encontrar lá em Efésios 2, que estando vós mortos em delitos e pecado, o Senhor nos deu vida. Olha aqui a regeneração, para que venha a crença. Mesmo assim, Efésios não está ensinando isso. Mas essa abordagem, usando textos paralelos muitas vezes, ela obriga o texto a dizer o que ele não está dizendo. Por exemplo, quando eu falei da ira, nós temos o texto em Romanos para isso. Está entendendo? Quando quer dizer de amar e amar menos, o texto de Jesus é o suficiente. Você pega uma caixinha de versículos, se olhar os 30 textos de odiar, rejeitar, como ele disse, ou desprezar, você perceberá que há uma série de textos que significa sempre amar menos, dar preferência mais a esse do que a esse, e não condenar esse, rejeitar totalmente esse. Não é esse o sentido. Então, aqui mais uma vez, Paulo chama para esse desafio da fé, da crença. Então, continuando, veja só. Ninguém pode ir ao céu buscar o Cristo, nem pode tirá-lo da sepultura. Deus que fez tudo isso. Então, essa palavra da fé que pregamos, Paulo diz, ela chega até o coração da pessoa, está perto da pessoa. Ele só tem que confessar, crer no coração que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E aí ele serás salvo. Agora eu pergunto, se os eleitos já estão salvos desde a eternidade, se eles estão dentro do decreto da salvação, por que Paulo botou serás salvo depois que confessares? Se eles irão confessar a todo custo. Porque Paulo diz, por isso que estás salvo, serás salvo. Veja só o texto. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego. Continua o tema, judeu e grego. Não há distinção, Deus não faz acepção de pessoas, né?
uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Não é rico para com os que ele elegeu para salvar, é com os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso que a igreja tem que pregar a todos, sem distinção, sem medo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão daquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Veja o detalhe, nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Versículo 16, olha o 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, porque toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel, já que o evangelho soou por todos os lados, chegou em todos os cantos? Isso não chegou aos ouvidos de Israel? Será que não chegou? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, ou seja, os gentios. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. Como é que Deus vai provocar a ira do seu povo, gente? Isaías a mais se atreve e diz, se atrever aqui é falar ousadamente, fui achado pelos que não me procuravam, os gentios, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, a sua nação, o tema que começou o capítulo 9, porém diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Todo dia o quê? Estendia a mão a um povo rebelde e contradizente. Quer dizer, Deus estava sempre oferecendo a salvação a Israel. Veio para os seus e os seus não o receberam. Não o receberam. Oxe, como é que pode? Não o receberam. Gostou do oxe? Oxe! Não o receberam. Quer dizer, foi uma escolha deles rejeitar. Apesar que Deus endureceu essa escolha rebelde. Assim como endureceu o coração de Faraó, Deus deu um espírito profundo sono a Israel. Tendo olhos não podiam ver, tendo ouvidos não conseguiam ouvir, tendo coração não conseguia entender. A sua mente estava entorpecida pelo pecado. Mas não significa que foi todos, foi em parte. Pergunto, pois, já que Israel não respondeu, Deus estendeu a mão a um povo rebelde. Pergunto, pois, capítulo 11, versículo 1, pois terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Olha, então Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. O grito de Paulo mais uma vez, de maneira nenhuma. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Olha, eu sou testemunha da graça, da eleição, da salvação, que o plano de Deus está de pé, que a fidelidade de Deus está firme, não foi alterada. A infidelidade dos israelitas não anula a fidelidade de Deus. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura se refere a Elias? Como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, procuram tirar minha vida, dizia Elias na caverna, lá no Monte Horebe, que ele disse, porém a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje,
sobrevive um remanescente, Paulo está dizendo, segundo a eleição da graça. Quer dizer, essa eleição, essa separação é um chamado de graça, que ninguém merece, por isso tem que ser aceito por fé. Se é pela graça, já não é pelas obras, então a lei não pode salvar, né? Já não é pelas obras, do contrário, a graça não seria graça. É tremendo esse texto do versículo 6. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu? Israel não estava buscando a salvação, esperando o Messias, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. O que Israel busca, isso não conseguiu. O que Israel não conseguiu, a eleição o alcançou. Os mais foram endurecidos, quer dizer, alcançou Israel aquela parte que já responde e representa a nação, porque é uma sinédoque, uma parte por um todo. Os demais foram endurecidos, mas aqueles que aceitam já representam Israel, o descendente de Abraão, percebe aqui? E aqui Paulo diz assim, isso não conseguiu, mas a eleição os alcançou. O que eles não conseguiu, a eleição, que é segundo a graça, o favor que eles não merecem, alcançou. E os mais foram endurecidos, os que não aceitaram o Messias até hoje. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E por que Deus fez isso? Com os demais, não com todos, não com a nação. Porque a graça alcançou a nação, mas com os demais. Até o dia de hoje. E diz Davi, tornem-se-lhe mesa em laço e armadilha, e em tropeço e punição. Era o banquete da aliança que se fazia, e na hora do banquete, que era para fazer uma aliança, havia uma traição e alguém atacava e destruía tudo na mesa. Isso está escrito nos Salmos. Escureçam-se os olhos, versículo 10, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Para sempre, tem perdição eterna. Tenhamos cuidado com essa palavra para sempre, né? Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Então Israel tropeçou para que caíssem de uma vez? De modo nenhum. A resposta de Paulo, de modo nenhum. De forma alguma. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, que Paulo está dizendo, se a transgressão de Israel teve como resultado riqueza para o mundo, o seu abatimento, riqueza para os gentios, riqueza da graça, né? De misericórdia. Quanto mais a plenitude, quando se completar tudo, o que não vai acontecer? Aí Paulo vai confirmar no final do texto. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, que os gentios precisam reconhecer isso, que Israel os gentios estavam se gloriando, vocês não são mais de Deus, só nós os gentios é que pertencemos à comunidade que agrada a Deus. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Paulo, sou apóstolo dos gentios, mas olha a compreensão dele sobre Israel. Para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar algum deles. Ou seja, Paulo usa os gentios para provocar o ciúme dos judeus, para que eles se interessem pelo evangelho, ouçam e sejam salvos. Paulo está dizendo que a possibilidade de judeus se salvarem todos os dias está aberta. Foi isso que Paulo disse aqui em cima, que a graça os alcançou. Então está à disposição, basta ouvir, crer, clamar e ser salvo. Porque se de fato, versículo 15, de terem sido eles rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, foram rejeitados,
Mas não é a nação, tá vendo? Paulo está falando de uma parte, tá bom? Desde o começo ele já disse ali, e os mais. Versículo 7, e os mais. Trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida entre os mortos? O seu restabelecimento, o que será o seu restabelecimento? Deus vai restabelecer a sua restauração. Significa uma ressurreição dentre os mortos. Aí Paulo aqui talvez esteja apelando para Ezequiel 37, que Deus ressuscita os ossos, o vale de ossos secos, e ele levanta, ressuscita dos ossos, e faz uma grande nação e coloca o seu espírito sobre ela, para que tenha um só pastor, um só rebanho, e Davi as conduza para sempre, Ezequiel 37. E se forem santas as primícias da massa, a primeira metáfora é da massa de fazer o bolo, que era colhida do primeiro grão de trigo, fazia a massa santa. Dessa primeira massa é santa porque é consagrada ao sacerdote. Então, quem seria essa massa santa? Alguns entendem que é Abraão, Isaac e Jacó. Alguns entendem assim. Se porém são santas as primícias da massa, a primeira apresentação, igualmente o será a sua totalidade, o restante da colheita do trigo. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Quer dizer, se a raiz de onde eles foram arrancados é santa, os ramos também são santos. Então, se a raiz está em Abraão, Isaac e Jacó, na escolha santa separada, o resto também está dentro da aliança. Se Davi, né? Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, os israelitas tirados, né? Aí ele entra com outra alegoria aqui, analogia da oliveira agora, né? Se, porém, alguns ramos foram quebrados e tu, sendo oliveira brava, que é zambujeiro, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, quer dizer, o enxerto se dá você pegar uma planta, corta ela no cantinho, chega lá na planta original, na oliveira, tem um galho, você corta aquele galho e pega aquele que não era dali, junta e amarra. Só que coloca ele sempre num sentido assim, um galho para cima, com um cortezinho, encaixa dentro, vem com a parte bicuda como de um apito, um bico de apito, e encaixa dentro que está feito um Vzinho, aí coloca aqui e amarra. Isso é um enxerto. Aí ele cola com o tempo, mas isso tinha que ser plantas da mesma natureza. Um zambujeiro bravo não dava para enxertar no oliveira e dar certo. Não funciona. Paulo usou aqui uma analogia do impossível, o gentio enxertado na oliveira, que é o Israel. Isso que Paulo vai dizer em Efésios 2, que estavas longe de Israel, da comunhão das promessas de Deus, aproximou de Israel. E aí ele diz assim, fostes enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, participando das promessas, das alianças, dos pactos. Não te glories contra os ramos, você se gloriar contra os israelitas. Porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Quer dizer, todo o sustento desse projeto está na raiz. Deus entregou aos judeus, a salvação veio dos judeus. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. O orgulhoso vai dizer, né? Eu fui enxertado, eles foram quebrados. Bem, pela sua incredulidade, a incredulidade dos israelitas, foram quebrados. Eles não foram quebrados porque qualquer coisa, contra a incredulidade, rejeitaram a crer. Foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme, sempre a fé. Não te ensoberbeças, mas teme. Esse é o conselho de Paulo para nós. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permanecerdes, ou seja, Paulo abre um precedente aqui que muitos não querem admitir, mas é o que Paulo está dizendo. Veja só, a possibilidade de queda, de afastamento. Paulo elogia Demas na carta
a Filemon, e na carta aos Colossenses ele diz que Demas, meu companheiro, está mandando cooperador uma saudação. Colossenses 4. Filemon, lá nos versículos 20 e 22 por aí, ele vai dizer Demas, meu cooperador. Olha, mas na última carta de Paulo a Timóteo, ele diz, Demas me abandonou amando o presente século. Existe apostasia, existe blasfêmia contra o Espírito Santo e há pecado que é para a morte. Então, Paulo disse assim, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Olhe para Israel, veja como Deus é severo, só porque eles foram incrédulos. Mas para contigo a bondade de Deus. Observa que Deus revela severidade para com eles e bondade para contigo, gentil. Se nela, na bondade, se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. É Paulo que está dizendo, não sou eu. Tu serás cortado se tu não permaneceres na bondade de Deus, dentro do privilégio de ser uma oliveira brava, fosse enxertado na verdadeira oliveira. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, quer dizer que há uma possibilidade e uma liberdade, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Eles podem voltar, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Quer dizer, nem os israelitas que foram endurecidos por conta da incredulidade deles, primeiro o coração do israelita ser incrédulo, depois Deus aplica a sua sentença, né? Eles podem retornar a qualquer momento se ouvir o evangelho. Pois, se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, Paulo diz aos gentios, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais, ou seja, os israelitas. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, não foi toda a nação, foi uma parte, então uma sinédrio, uma parte pelo todo, que veio o endurecimento em parte, até que haja entrada a plenitude dos gentios, até que se complete o tempo dos gentios, assim todo Israel será salvo, como está escrito. Esse todo aqui é o todo remanescente. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Veja no capítulo 9, quando Paulo diz assim, versículo 27, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então volta para o capítulo 11. Virá de Sião o libertador. Virá de Sião porque ele vem de Israel mesmo, né? É Jesus, é o Messias, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, e a nova aliança será aplicada sobre eles. Foi prometida a eles, lá em Jeremias 33, Ezequiel 14, Ezequiel 32, Ezequiel 34. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por vossa causa, por conta dos gentios. Quanto, porém, eles são amados, quanto à escolha, por causa dos patriarcas, Deus escolheu essa nação desde o começo. Porque os dons, os presentes, as dádivas e a vocação, a chamada de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora, os gentios, foste desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, Israel. Assim também estes, os israelitas, agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia
à vista da que vos foi concedida. Do jeito que ele concedeu aos gentios, vai conceder a Israel. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, primeiro os gentios, depois os judeus, a fim de usar de misericórdia para com todos. Primeiro os judeus, depois os gentios, mas agora primeiro os gentios recebendo essa misericórdia, depois os judeus. Ora, ó profundidade da riqueza! Como é que Deus faz um negócio desse, gente? Para salvar os gentios, endurece os judeus. E para salvar os judeus, ele salva os gentios. Veja só, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Ninguém pode sondar os juízos dele. Ninguém pode conhecer a sua sabedoria. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem pode tatear o caminho dele e dizer, é aqui que Deus anda, é por aqui que ele faz o seu plano, é por aqui que ele vai, tentando explicar, Deus decretou assim, o decreto foi assim, predestinou assim, fez um tamanho, é assim que Deus, a Bíblia diz que ninguém pode. Quão inescrutáveis os seus caminhos, ninguém pode. Ninguém pode perscrutar, ninguém pode analisar, verificar, dizer o que é, sabe? Inescrutáveis os seus caminhos. Bem, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Só o Espírito dele, né? Que tá, conforme Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Ninguém conhece a mente do Senhor, senão o Espírito do Senhor. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi que deu conselho para ele agir assim? Traçar um plano desse tão enigmático, que Paulo disse aqui no versículo 25 do 11, porque não quero que ignoreis este mistério. É mistério para todo mundo isso aqui. Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Quem foi que deu para ele restituir? Quem foi? Quem foi que aconselhou ele? Quem pode conhecer o caminho, os planos dele? Ninguém. Porque dele, sai dele, porque dele, ele é a fonte, a origem, ele é o arquê. E por meio dele, ele é o meio, é através dele. E para ele, ele é o objetivo de tudo, é o objeto, é o propósito. E para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus, que é soberano sobre todas as coisas, e que quando pensamos que podemos explicar os projetos, as ações de Deus, terminamos pecando contra Ele, Sua palavra e o seu povo. Porque tentamos compreender a mente de Deus, como Ele age na eternidade, como Ele traça projetos. O que nós conhecemos é o que Ele deu a conhecer e precisamos conhecer dentro dos nossos limites. Quando tentamos ultrapassar esses limites, tentamos então, queremos obrigar Deus a ser o que Ele não é. É dizer que Ele ama apenas uma parte e não todos. É dizer que Ele só salva uma parte e não todos. Dentro de decreto e determinação e não por amor e misericórdia, mas ali está falando de amor, de misericórdia, de pregação, de salvação. Então, esses textos de Romanos estão mostrando o plano que Deus traçou com a salvação para salvar o mundo. Não está ensinando salvação para uns e condenação para outros. Está mostrando que a condenação é possível sim para os que não creem o tempo todo, né? Então, leiam e releiam Romanos 9, 10 e 11. Mas não esqueçam de ler a carta toda para ter essa compreensão geral. Como diz aqui, você tem aí, ó, cada ponto da carta, né? Todos os processos. Então, Israel no passado, como Deus agiu, escolhendo, separando. Israel no presente, Israel no futuro. Ok? Então aqui nós finalizamos esta aula. Que Deus abençoe você. Espero que tire proveito. Podemos... vou deixar aqui
um link privado, você pode fazer comentários querendo no chat, né? Você querendo, você pode fazer comentários e aí você deixa lá sua nota, suas perguntas e eu responderei depois, tá certo? Um forte abraço a todos, que Deus abençoe e muito obrigado por ter vindo até aqui.